Pessoal, eu sou o professor Marcos Calil. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as Barlows, né? Barlows de 2 vezes, Barlows de 3 vezes e 5 vezes. O que é a Barlow? A Barlow é uma peça que a gente coloca entre a ocular e onde você coloca o olho no telescópio e ela amplia 2 vezes, amplia 3 vezes ou então 5 vezes a imagem, a depender da Barlow que você tem, ok? E eu vou usar como exemplo a Lua para vocês, tá? A Lua que eu fiz um outro vídeo durante a noite mostrando, e aí vai ser uma sequência rápida, os tipos de Barlows, tá? E as combinações entre elas que eu fiz e como é que você vê essa diferença aí no seu telescópio, tá certo? Veja, isso aqui é uma ocular, tá? Uma ocularzinha que ela tem, por exemplo, 20 milímetros, tá certo? É uma ocular de 20 milímetros. Quando você quer ampliar o seu objeto celeste, você pode trocar, por exemplo, por uma outra ocular de 15 milímetros, tá? Então essa é uma de 20, essa é uma aqui de 15 milímetros, de 20 milímetros para 15 milímetros eu amplio um pouco mais a imagem. Mas eu quero ampliar mais, então eu posso trocar aquela de 15 milímetros, por exemplo, tá? Essa aqui é de 20, é uma de 15, eu posso trocar por uma de 8 milímetros, tá certo? Uma de 8 milímetros, tá correto? Então eu troco de 15 milímetros para 8 milímetros, eu tenho uma ampliação maior. Porém, para que você não precisa ficar comprando várias oculares, você pode utilizar Barlows, tá? Normalmente o pessoal compra a Barlow, que é essa aqui, de 2 vezes, tá certo? Normalmente o pessoal compra essa Barlow, que vem mostrada inclusive aqui, de 2 vezes. O que a gente faz? A gente encaixa aquela ocular, tá? Aqui na Barlow, tá certo? A gente encaixa a ocular na Barlow, e aí a gente fecha aqui, dá uma parafusadinha de leve, não precisa torcer, né? Forte, só o necessário para ela não cair, só o necessário para ela não cair, tá certo? E aí você então vai observar. E aquela ampliação que essa ocular faz, ela vai ser ampliada 2 vezes a mais por conta dessa peça aqui no meio do caminho, que você tem uma lente a mais aí no meio do caminho, tá certo? Você pode usar uma Barlow de 2 vezes para ampliar, 2 vezes, você pode usar uma Barlow como essa aqui, de 3 vezes para você ampliar sua imagem 3 vezes, ou você pode também utilizar uma Barlow de 5 vezes, como é o caso dessa aqui, para você ampliar, então, 5 vezes a imagem, tá certo? Tá? Então, essa é a função da Barlow. Deixa eu só desparafusar um pouquinho aqui. Essa é a função da Barlow, tá? Então, você pode ampliar 2 vezes, 3 vezes ou 5 vezes a sua imagem. Vocês perceberam que cada uma delas eu comprei o tubozinho aqui, tá? Porém, contudo, todavia, você também pode comprar sua Barlow apenas a lente e não o tubo. Ela é dividida em 2 partes. Existem Barlows que você consegue desrosquear, existem Barlows que você não consegue desrosquear. Você vende só o tubo, tá? E também se vende só a lente que aqui está, tá ok? Muito bem. Você tem a opção também em algumas lojas de comprar só a lente sem o tubo. Se for esse o caso, você pode pegar e colocar essa lente aqui na sua ocular, desde que a ocular tenha rosca. E aí você então vai rosquear aqui, ó, tá? Você vai rosquear aqui na sua ocular. Rosqueando na sua ocular, você vai ter aí uma ocular de 20 milímetros com uma base, com uma Barlow, melhor falando, com uma Barlow de 2 vezes, ou 3 vezes, ou 5 vezes. Também existe essa opção de você comprar só a lente, sem necessariamente comprar o tubo, ou como alguns dizem também, chamado extensor, tá? O tubo extensor, que é essa parte aqui, tá bom? Vou pôr de volta ela aqui. Então, porque quando eu comprei os dois, que às vezes eu uso até o tubo como um extensor, tá certo? Muito bem. Agora, muitas vezes você não quer só ampliar o objeto, entrar no objeto, como vocês vão ver na sequência desse vídeo, como eu fiz na Lua, tá ok? Algumas vezes você quer ver a Lua completa, o disco lunar completo. Para tanto, a gente pode utilizar o que a gente chama de redutor focal. No caso, eu tenho só a lente do redutor focal quando eu comprei, tá? Ele desamplia 0,5 vezes. Aí o que eu faço? Ou eu ponho direto na ocular, ou eu ponho num extensor, tá? Então eu rosqueio aqui na ocular e essa ocular de 20 milímetros acaba desampliando a imagem em 50%, 0,5 vezes, tá? Agora, eu tenho uma combinação aqui, por exemplo, eu tenho outros extensores também que eu acabo utilizando de vez em quando, então às vezes acabo usando também alguns extensores aqui, tá? Que eu comprei à parte para colocar o redutor focal nele aqui, e aí eu venho e coloco a ocular nele aqui, por exemplo,
tá certo? E põe a ocular nele aqui, tá bom? Então, é essa brincadeira que a gente faz. Então, para que servem as Barlons e o redutor focal? O redutor focal é para você diminuir e desampliar a imagem, e a Barlon é para você ampliar a imagem, a depender do objetivo de observação. Bom, deixa eu só guardar aqui na caixinha o meu redutor focal. O que acontece? O tamanho da ampliação da imagem, tá, não depende apenas do tamanho da sua objetiva do telescópio ou do tamanho do espelho do seu telescópio, mas depende da distância focal do seu telescópio. Quanto maior o F que a gente fala, né, distância focal dividido pelo tamanho do seu espelho, distância focal em milímetros, dividido pelo tamanho do seu espelho, ou o tamanho da sua objetiva em milímetros, tá ok? Você vai ter o F que a gente fala, né? Então existem telescópios F4, telescópio F10, telescópio F5. O que você tem que entender é que telescópios F4, eles têm um campo de visão muito amplo, um campo de visão grande, tá? Um campo de visão grande e uma ampliação pequena. Tá? Eles são indicados, F4, F5, telescópios F4 e F5 são indicados para você observar nebulosas, aglomerados estelares, galáxias também, mas mais aglomerados estelares e nebulosas ou aglomerados globulares, por exemplo. Tá? Telescópios já com F10, né, distâncias focais longas, né, F10, F9, quem sabe até um F12, são mais indicados para você poder observar planetas, tá certo? Então, essa questão da ampliação, o quanto vai ampliar, o quanto vai reduzir, qual ocular que eu vou usar, se vai ser de 20 milímetros, 15 milímetros, 8, 6 milímetros, tá ok? Vai depender muito do seu telescópio, tá? Isso é uma coisa muito particular do seu telescópio, tá certo? O que eu vou fazer aqui foi, eu usei um telescópio apocromático de 80 milímetros com f4.6, se não me falha a memória, f5, entre f4 e f5, tá? Ou seja, um telescópio com f curto, então ele tem um campo de visão, né, muito grande, porém ele tem uma ampliação pequena. Mas ainda assim, quando você vai ver no vídeo daqui a pouco, ainda assim, quando eu uso no caso eu usei uma câmera, mas vamos supor que eu usei uma ocular, tá, nele, eu ainda entrei na Lua. Então eu tive que, na primeira tomada que você vai ver do vídeo, na primeira parte das sequências, que eu vou colocar daqui a pouco na questão de vídeo, tá, você vai ver que eu começo com, para o meu telescópio, da qual eu descrevi agora, eu começo usando um redutor focal, tá, de 0.5, então eu pego a Lua como um todo, tá, eu vejo o disco lunar, isso é muito interessante às vezes para a gente ver eclipses, por exemplo, tá, que é mais legal você ver eclipse do disco lunar inteiro do que você entrar na Lua, né, eclipse para entrar na Lua não tem muita graça, né, então é legal ver o disco lunar, então eu uso um redutor focal nele, beleza, aí depois na sequência você vai ver a câmera por si só, como se fosse uma ocular, como se eu estivesse observando com uma ocular, ela pura, sem nada, tá? Então eu já dou uma entrada na Lua, já meio que mergulho, né? Vejo uma parte da Lua e não o disco lunar inteiro. Depois eu uso uma Barlow de 2 vezes, aí você já vai ver crateras, você já vai ver a ação da atmosfera, e aí quanto maior a ampliação, maior a ação da atmosfera sobre o objeto celeste, e às vezes a gente acaba perdendo até um pouco de detalhes, porque se você ampliar demais no seu telescópio e tiver uma alta umidade relativa do ar, ou seja, por exemplo, acabou de chover e o céu abriu de vez, tá? Vai ter gotículas, muitas gotículas de água em suspensão, né? Então uma alta umidade relativa do ar vai ser bastante considerável, que vai atrapalhar a sua observação e você não vai ver detalhes dos objetos celestes, tá certo? Então cuidado com isso também, muita ampliação você perde em qualidade observacional. Tem que tomar cuidado, aí você tem que ver a umidade relativa do ar. Se regiões desérticas, onde você tem o deserto, onde você tem no sertão, por exemplo, do Nordeste, com uma baixíssima umidade relativa do ar, faz tempo que não chove, aí sim você pode arrebentar na ampliação, porque você não vai perder em qualidade. E é isso que você vai ver no vídeo, porque quando eu já jogo uma Barlow de 3 vezes, você vai ver que a Lua está meio que tremendo. Por quê? Por causa da umidade relativa do ar. Aí depois eu jogo uma Barlow de 5 vezes. Daí eu fiz uma brincadeira. Eu joguei uma Barlow
eu não lembro a sequência, mas eu vou escrever. Eu joguei uma Barlon de 3 vezes, depois 2 vezes, aí eu troquei 2 vezes, 3 vezes, aí depois eu fiz 3 vezes, 5 vezes, até onde eu cheguei 5 vezes, 3 vezes. Enfim, cada uma dessas que eu fui fazendo essas combinações, eu vou descrever no vídeo, aí no rodapé aí do vídeo, para que você possa entender o que vai acontecendo. A última ampliação que eu fiz, você vai ver um brancão total, porque a gente entrou tanto, mas entrou tanto, mas entrou tanto na Lua, que eu só vejo um branco da superfície lunar. Aí não vale a pena, e nem foco pegou direito, e aí já descartei, porque uma Barlon, da qual eu pego 3 vezes com 5 vezes, ou 5 vezes com 3 vezes, não lembro a sequência, mas eu vou colocar no vídeo, tá? Então imagina que eu tenho uma Barlon de 3 vezes, joguei uma Barlon de 5 vezes, depois joguei a câmera, né, como se fosse uma ocular em cima, tá certo? Eu já não consigo mais pegar foco, eu não consigo nem sequer pegar o objeto direito, tá? Então não vale a pena. Mas até uma Barlon de 2 vezes com 3 vezes, 2 vezes com 3 vezes, aí sim valeu a pena, ficou bem legal a imagem, tá certo? Bom, espero que você goste do vídeo, e aí agora eu já vou tocar o vídeo daí pra frente, não vou falar mais nada. E olha, deixa o like, tá? Se inscreva no canal, vira membro, a gente tem um grupo de WhatsApp aí, R$ 8 por mês, você vai fazer parte desse grupo de WhatsApp, onde a gente discute essas e muitas outras questões de astronomia, só reservado lá para o grupo. Diariamente a gente está mandando mensagem, a gente está conversando lá sobre observações do iniciante, bem do iniciante mesmo, até o mais avançado, e um se ajudando ao outro, tá certo? Bom, deixa o like aí, galera, deixa seus comentários, e bom vídeo. Agora veja os efeitos da Barlon e sobre a Lua, utilizando como exemplo a Lua, tá bom? Valeu!